A história sempre se encarrega de colocar luzes sobre períodos de trevas. E um exemplo para os que são cristãos é a própria história de Jesus. Ele foi perseguido, humilhado, torturado e morto. E nós perguntamos, mas qual foi o seu crime? Dizia ao povo que era preciso dividir, que era preciso amor ao próximo. E por dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta passagem está no trecho intitulado Sermão da Montanha, no evangelista São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. E neste momento da história do nosso país, como cristãos, não podemos nos omitir. Vamos denunciar o ódio, o preconceito, o racismo. Não vamos permitir que mais injustiças históricas, se repitam sem que nós nos manifestemos. Por isso, como cristão, como defensor da vida, como um seguidor dos ensinamentos de Jesus, se são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, mal-aventurados todos aqueles e aquelas que, em nome do poder e do mais lucro para alguns poucos ricos, buscam atacar a democracia com um golpe baseado em ódio. Estes fazem dos mais pobres meros números serviçais e não querem que se tornem sujeitos e protagonistas de sua história. Se bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, mal-aventurados todos aqueles e aquelas que, manchados pela corrupção, buscam atacar quem não é acusado de crime algum. Para estes, é necessário fazer justiça, pois são inúteis e preferem uma sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime. Se bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, mal-aventurados aqueles e aquelas que manipulam, traem e conspiram, se utilizando do poder e do dinheiro para sustentar suas mentiras. Se bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, mal-aventurados aqueles e aquelas que semeiam o ódio, a crise e que buscam o conflito para garantir a continuidade de benefícios que são injustificados. Se bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, mal-aventurados aqueles e aquelas que utilizam-se da mentira e da manipulação para perseguir quem luta por justiça. Não é possível ficar calado diante do que está acontecendo. A mídia internacional
diversos líderes mundiais, artistas, professores, educadores, juristas, promotores, advogados, milhares e milhares de profissionais, de pessoas das mais diferentes profissões e áreas, esferas e classes. Muitos destas, que sequer apoiaram o governo da presidenta Dilma, denunciam o golpe em curso no Brasil. Neste domingo, que tenhamos a capacidade de diferenciar o que é democracia do que é interesse pelo poder. Que não cometamos mais um erro histórico que vá manchar para sempre a frágil e jovem democracia brasileira. Que nos levantemos contra as injustiças, que nos pronunciemos contra toda e qualquer corrupção, que lutemos contra o ódio e que façamos a defesa do amor e da paz, e que possamos, com o coração limpo, ter orgulho de dizer à história que ficamos ao lado da justiça, da paz e da luta junto dos mais pobres. Se o exemplo que tenho a seguir é o Cristo, neste domingo eu sei de que lado ficar. É ao lado da democracia e não a do golpe. É ao lado da justiça e não a dos condenados e dos que se fazem justos e também estão com a ficha suja. É estar ao lado de quem acredita na vida e não na mentira de um poder que serve a poucos. Sejamos bem-aventurados para que na história possamos um dia ser lembrados. Diga não e lute contra o golpe.